que significa CBHPM? Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. E esse textão todo, as suas siglas iniciais, como vocês podem ver aqui em vermelho, significa CBHPM. Algum de vocês sabia que CBHPM significava isso? Me responde aí, quem sabia? Como é dividida a CBHPM? No início, quando ela foi criada, ela era por edição. A edição mais famosa e a que começou a ser comercializada, a que deu um boom, a que deslanchou, a que viralizou, foi a terceira edição. Mas como a gente pode ver, a gente já não inicia nada na terceira edição. Primeiro a gente faz a primeira edição, depois a gente faz a segunda, e ela só começou mesmo, ela só viralizou a partir da terceira edição. Por isso que divulgado nós só temos a partir da terceira edição, que é a edição de 2004, 2003, 2004. E ela tem como edição, as suas versões como edição são terceira edição, quarta edição, quinta edição. Vou repetir de novo, porque depois disso aqui eu vou falar algo muito importante. Versão de edição só existem terceira edição, quarta edição, quinta edição. A partir da quinta edição, ela vai por histórico anual, de acordo com o ano em que ela foi publicada. E aí ela passa a ser por histórico. CBHPM 2010, CBHPM 2012, CBHPM 2014 e a atual que a gente tem, CBHPM 2022. Lembrando que todas as CBHPMs têm 2 anos de edição. Por quê? Porque a sua UCO, ela sofre um reajuste anualmente. Então, vamos lá. A terceira edição, ela tem 2 edições, sendo que a mais conhecida é a edição de 2004. Então, ela tem um valor de UCO. A quarta edição é a edição de 2005. Ela tem um valor de UCO. A quinta edição, ela tem 2 atualizações. E a gente tem a quinta edição de 2008 e a CBHPM quinta edição de 2009. O que muda? Valor da UCO, alguns portes e algumas atualizações de códigos e procedimentos. Ah, mas e quando ela passa a ser anual? O histórico de 2010. Também a gente tem 2 questões de UCO e porte? Temos. A gente tem a CBHPM 2010, a primeira, que ela começa a partir de 1º de outubro de 2010, e a segunda edição de porte UCO, que ela começa em outubro de 2011. As CBHPMs são sempre atualizadas em outubro. Todos os anos, 1º de outubro, sai uma atualização da CBHPM. Se não for, por exemplo, o ano par, 2010, nós temos CBHPM 2010, que tem de 2010 a 2011, de 2011 a 2012. Aí, como funciona? CBHPM 2010. Ela iniciou 1º de outubro de 2010 e a sua primeira versão é válida até 30 de setembro de 2011. Dia 1º de outubro de 2011, nós temos a segunda edição e ela é válida até 30 de setembro de 2012. Porque 1º de outubro de 2012, ela é atualizada e aí ela passa a ser CBHPM 2012. E assim por diante. Tudo certo até aqui? Tem alguma pergunta, Dani? Não? Então vamos prosseguir. Histórico. Vamos aprender um pouquinho sobre a sua história. Complemento de versão. O nosso contrato aqui, eu escolhi como referência dos procedimentos a CBHPM 2018. E aí eu tenho uma publicação da AMB. Em 30 de março de 2020, a AMB publicou a Resolução Normativa CNHM número 044 de 2020. As atualizações devem ser aplicadas à tabela,
que é alguma atualização que houve no rol, porque em 2020, em 1º de outubro de 2020, se muda a versão da tabela, o histórico. Então, até 30 de setembro de 2020 era CBHPM 2018. Em março, houve uma atualização. E aí, eles publicaram essa atualização conforme resolução normativa número 44 de 2020. E aí, eu coloquei o site em que vocês podem estar buscando isso, essas atualizações. Lembra que eu falei que o site da ANS, ele tem que ser o que a gente segue? Seguir no Instagram, vou seguir famoso? Não, eu vou seguir a ANS. Eu vou ficar entrando em qual site na internet? Da AMB, Associação Médica Brasileira, lá na parte de tabelas de CBHPM, para eu poder saber as resoluções normativas, o que está começando de novo, o que está diferente do mercado. Eu até tenho o costume de brincar lá em casa que eu sou uma pessoa muito estranha. E quem me conhece sabe que eu sou estranha, porque enquanto todo mundo fica no TikTok, no Instagram, eu fico no site da ANS, no site da AMB e fico buscando conhecimentos. Vamos lá. Voltando para o nosso conteúdo. O que essas atualizações frequentes elas incluem? Elas incluem exclusão e alteração de procedimentos. Exclusão, como assim? Que tipo de exclusão? Pode ser exclusão de nomenclatura, ela pode ter até um período tido um nome e depois daquele período a AMB foi lá e trocou o nome daquele procedimento. Ela pode ser exclusão de fato de procedimento, um procedimento que estava no rol e ele passa a sair do rol e aí ele não vale mais. E a alteração de procedimento geralmente é quando se altera DUTs. Lá na pandemia, antes da pandemia por Covid, o dímero D, que é um exame laboratorial, ele não tinha DUT, ele não precisava de autorização, ele era só ali um exame que você sabia, que você fazia para ver trombose no paciente, alguma coisa. Com o Covid, nós tivemos uma atualização em junho de 2020 que incluía alguns exames no rol para a gente poder fazer a pesquisa do SARS-CoV, né? Lá para saber se estava com Covid ou não. E dentro desses 6 exames que foram atualizados, houve atualização de DUT para o dímero D. O dímero D, ele não saiu do rol, mas ele teve uma autorização na sua realização. Qual foi essa atualização? Ele passou a ser exigido senha, porque ele passou a ser um exame de alta complexidade, porque ele ajudava no diagnóstico do Covid, e ele passou a ter uma diretriz de utilização. Então, houve-se uma alteração e isso entra na tabela como uma atualização através de uma resolução normativa, como está mostrando aí o slide para vocês. Até aqui tudo bem no conteúdo? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A cabeça de ninguém tá dando nó ainda, então vamos continuar. Estrutura. Diferente da estrutura que nós vimos ontem das tabelas AMB, LPM, THM, que se dava os seus capítulos por especialidade médica, os capítulos da CBHPM não são por diagnóstico, por especialidades. Então, eu não vou lá encontrar um código 50 e eu sei que aquele 50 ali trata-se de oftalmologia. Esquece, tudo diferente para dar um nó nessa cabeça. Os capítulos vão do 1 ao 4. O capítulo 1 é de consultas e visitas. O capítulo 2, procedimentos clínicos. O capítulo 3, procedimentos cirúrgicos e invasivos. O capítulo 4, SADT. Esse capítulo 4 seria aquela questão lá do 01 no outro código de diagnose? Então, na AMB, nas outras tabelas, no capítulo da especialidade, eu tinha as consultas, os procedimentos clínicos, os procedimentos cirúrgicos invasivos e o exame. No mesmo capítulo. Capítulo de oftalmologia, começa com 50. Então, ali dentro eu tinha a consulta, as visitas hospitalares, os procedimentos oftalmológicos, as cirurgias oftalmológicas e os exames oftalmológicos. Na CBHPM, não é assim.
eu posso ter um procedimento de oftalmologia em qualquer um desses capítulos. E todos os exames, seja laboratorial, seja de imagem, seja raio-x, seja de qualquer tipo de exame, ele é dentro do capítulo 4, que é o capítulo de SEDT. Como funcionam os seus grupos? Aí tá aqui embaixo, uns exemplos que eu coloquei. 07, Sistema Muscular Esquelético e Articulações. O 09, Sistema Cardiocirculatório. O 10, Sistema Digestivo e seus anexos. O 13, Sistema Genital e Reprodutor Feminino. E aí, dentro desses subgrupos, eu sei do que se trata. E quando a gente olha a CBHPM em PDF, a gente consegue ver esses capítulos porque ele vem descrito na página tudo direitinho. Continuando. Padrão de codificação. A estrutura de código da CBHPM. Eu botei aqui o código 31090504. Como ele se dá? Primeiro, os primeiros 2 dígitos, né? O primeiro grupo de dígitos. Ele trata do capítulo procedimentos cirúrgicos invasivos. Então, todos os códigos que começam com 3, ele é um procedimento cirúrgico ou um procedimento invasivo. Tudo que começa com 3 é um procedimento cirúrgico. 13, fala do subgrupo, da especialidade daquele procedimento. Então, 0313, geralmente o 0 à esquerda não tem valor, a gente começa, então seria 3130. E aí ele fala que ele é do sistema genital e do reprodutor feminino. O seu grupo do terceiro dígito, o 09, ele fala do subgrupo. E o subgrupo 09, ele fala de partos e outros procedimentos obstétricos. A próxima sequência é somente sequência a nível de informação ANS e o 04 é um dígito verificador também a nível de informação AMB-ANS. Essa é a estrutura de codificação da CBHPM, que é completamente diferente da estrutura que nós vimos ontem nas AMBs.